Estamos de volta com o nosso podcast Em Volta da Mesa. E eu estou aqui com a minha irmã de comunidade, Paula. Paula, sempre muito bom estar contigo. Sim, meu irmão Acácio, é sempre muito bom estarmos aqui em Volta da Mesa. Você está gostando dos nossos convidados? Eu estou gostando muito, porque a cada convidado uma partilha diferente, um algo a mais, coisas para a gente trazer para a nossa própria vida, né? Não simplesmente bater um papo e conversar, mas tudo que é conversado a gente trazer para a nossa vida, e isso é muito edificante, né? E isso que é muito legal, na nossa comunidade é assim, né? Nós temos esta graça de viver a partilha em volta da mesa, e a gente vai falando das nossas dores, das nossas alegrias, e assim vai acontecendo essa troca. Isso é muito bom, né, Paula? Sim, muito. E hoje, convidados... Mais que especiais. Mais que especiais, né? Então vamos... Mas antes, precisamos falar das nossas redes sociais. Sim. @com o Instrumento de Deus, no Instagram, no Facebook, YouTube. Diz agora que tem até o TikTok. Não é? Chegar, ó, dá um joinha, hein? Eu nem sei o que é isso, viu, gente? Mas procura lá, que lá vocês vão ter um conteúdo bacana, conhecer um pouco mais da nossa comunidade. Então vamos para a apresentação dos nossos convidados. São consagrados da nossa comunidade, consagrados de aliança da comunidade católica Instrumento de Deus. Se conheceram na comunidade, na juventude, optaram por um processo formativo dentro do carisma da comunidade Instrumento de Deus. Ela, psicóloga, ele, engenheiro. Hoje está aqui na nossa mesa, estão sentados à mesa aqui com a gente, Rony e Nicole, sejam bem-vindos em Volta da Mesa. Obrigada pelo convite. A disponibilidade colocou vocês aqui, né? Literalmente. Esse carisma é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado por aceitar este convite, né? Hoje o nosso tema, o nosso diretor, né? O nosso irmão de comunidade, Bruno, deu um tema, eu acho que muito interessante para nós, né? Para tudo há um tempo. E eu acho que, conhecendo um pouco de vocês, eu quero conhecer muito mais hoje, aqui eu tenho certeza disso, sempre tem coisas novinhas, né? Não é? Sempre uma novidade. Sempre tem coisas novas e há um tempo para tudo mesmo, de fato. E aqui, gente, viu? Nós temos... Quantos anos de casada, Paula? 25. 25, é verdade, a gente tá falando da aliança da agora aliança há pouco, né? de bodas de prata, né, Maravilha. gente? Eu tenho 11 anos de casado. E vocês, quantos anos de casado? 4 meses. 4 meses. Então, de fato, a gente vai conseguir conversar bastante, que há um tempo para tudo, né? E fiquem à vontade, né? Como vocês vão responder aí para nós as nossas perguntas, né? Mas diante deste tema, né? Como que vocês se conheceram? Como é que foi? Né? Aqui na introdução, eu disse que na juventude vocês optaram por conhecer o carisma da comunidade, né? Mas diante de conhecer esse carisma, namorar o carisma da comunidade Instrumento de Deus, como que nasce esse namoro, essa paixão de vocês aí? Pode começar. Introduza. A gente se conheceu na comunidade mesmo. Na época, acho que você tá... Não, você também não estava no caminho formativo ainda. Não, sempre entrei. A gente participava mais do processo mesmo da juventude, né? Na época que estávamos fazendo o retiro da juventude lá. E a gente se conheceu e até então, tudo bem. Sempre achei ele uma pessoa muito estranha, né? Então, tipo... Isso já é um sinal, né? Quando a gente olha e fala... Aquela pessoa que você fala, mas tudo bem. E aí, na comunidade a gente tem muito isso, você não escolhe com quem você vai conviver, né? Então, na juventude, todo mundo convivendo junto e tal. E aí, ao mesmo tempo que eu percebia da parte dele aquela aproximação, assim, meio que com segundas intenções, eu fazia o afastamento totalmente intencionado de cara. Dá licença, não vai rolar, pelo amor de Deus. E aí, diante disso,
né, pelo contexto mesmo da convivência, acabou se formando essa amizade, assim. Só que da parte dele, sempre, acho que ele sempre demonstrou o interesse de alguma parte. Eu, tá, né? Ok. Não é assim, é que não houve a desistência. Ah, É isso aí. Eu já ia perguntar justamente isso, porque existe uma diferença muito grande do olhar da mulher para o Sim, olhar do sim. homem, né? Sim, Existia sim. essa segunda intenção, como ela tá falando assim, Rony? Houve, né, durante o processo ali, e também a questão de conhecer, né? Ao mesmo tempo ali eu estava conhecendo a comunidade, que veio em primeira instância, e consequentemente veio ela, né? Ali que eu fiquei curioso, até mesmo por ela ser meio enigmática, né? Assim, Nossa. né? Ao mesmo Legal, tempo te chamou a que, atenção. ao mesmo tempo que ela diz, estranho, pra mim também ela é uma estranha. Que foi o que Entendeu? chamou a Isso, atenção. isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo Dois sinal. estranhos se encontraram. Sim, Legal, legal. Pode continuar. gostei da insistência. Foi, Isso porque aí. aí ele eu percebia da parte dele, né? Tipo, eu mandava mensagem todo dia. E aí, quando tinha alguma coisa, tipo, eu te levo, eu vou com você. É aquela preocupação. E eu já tinha entendido a intenção ali, mas, tipo, cara, né? Nada a ver e Mas tal. assim, já não. É que eu, sei lá, eu tô tentando imaginar, assim, por exemplo, uma festa, né? Alguma coisa em especial da comunidade que vocês começaram, se viram pela primeira vez e já começou a ter esse... você já começou a perceber que ele te olhava diferente, alguma coisa assim? Não, era porque assim, era mais questão de o grupo de jovens que tinha. Você se encontrava no grupo de jovens Isso, da aí comunidade? tinha, na época, a comunidade tinha coral, aí ele participava do coral, eu também Com o Robertinho? participava. Era. Você Então, assim, cantou no programa ela com o pela Robertinho? convivência mesmo. Segundo ele, eu era tenor. Esse eu não sabia. Que legal. Novidade também, eu não cheguei sabia, a não. participar. Eu cheguei a participar Sim. de umas 2 aulas com Sim. você lá. Que legal. Foi. E aí a convivência era nesse sentido. Aí, tipo, como ele sempre morou próximo da minha casa, ia embora, dava carona e tal. Mas o que eu comecei a perceber mesmo, a intenção dele, era que eu via esse cuidado excessivo e essas, como que eu posso dizer, perguntas além do necessário. Tipo, como é que você tá hoje? O que você vai fazer? Mas de tudo Cara. que ela fala, em nenhum momento houve um para ou não quero nada. Não Ela é? deixou. Muito Eu bem. penso, Rony. Rony, Não. eu penso que ela já viu, mas só não queria assumir, né? Ela, né? Não, assim, fazia pensar. muito bem pra minha autoestima ter uma pessoa atrás de mim, que se eu fazia assim, ele aparecia, sendo sincero. E era bem assim, eu tratava ele que nem cachorro. E ele tava lá sempre, nunca, tipo, nunca gritei, briguei, assim, mas também nunca dei bola nenhuma, sabendo que ele me dava todas as bolas. E aí, tipo, tranquilamente. E aí, foi-se vivendo esse processo, eu acho que falar mesmo, assim, de me colocar contra a parede no sentido de, e aí, você sente alguma coisa? Vamos tentar alguma coisa? Acho que foi 2 vezes só, né? Sim, sim. E aí, uma vez que eu falei, tá acontecendo tanta coisa na minha vida, não é isso agora, que não sei o que, não sei o que lá. Mas as falas dela nunca tinha fundamento. Então não dava pra levar a sério. Sim, Maravilhoso. é. Ela falava, ela tinha negativa, Isso. tipo assim, com palavras, mas os gestos e ações falavam outra coisa Exato. ao seu coração. Exato. Porque ela trazia a pauta trabalho. Tá, você vai trabalhar sempre, então não é algo plausível, Tá. entende? E aí, eu comecei um processo de terapia na época, porque, por causa de questões de estresse de trabalho, eu tinha 17, 18 anos, mais ou menos. E aí, no processo de terapia em si, eu fui conversando com um psicólogo e eu fui entendendo que a minha resistência não era tanto por ele em si, mas era com a questão do namoro. Eu tinha essa dificuldade, eu tinha essa resistência de tipo, nossa, mas será que como é que vai ser? E a pessoa vai gostar de mim?
E quando eu tiver que terminar, como é que vai ser? Não vou namorar porque eu vou ter que terminar. E aí, quando terminar, vai ser mais difícil. Então, assim, minha cabeça ia muito nesse sentido. E aí, vivendo esse processo de terapia, ele virou pra mim e falou, e por que você não tenta? Não, mas... Porque se eu namorar, aí eu vou ter que casar. E aí, se eu não quiser casar, eu vou ter que terminar. Então, era tudo nesse sentido. Era muito uma coisa minha, assim, sabe? Não era com ele... Só um ponto aqui pra não perder. Legal. Eu tô com perguntas aqui também. Nesse processo, ainda, segundo ela fugindo pra lá e pra cá, ela mesma insistiu para que eu fizesse terapia. Foi. Obrigada. Vocês não namoravam ainda, mas vocês já tinham esse grau de amizade de um aconselhar o outro. Porque ele me mandava mensagem todo dia, diariamente, tipo, durante... isso é lindo, A hein? gente se falava muito, muito. Mas assim, quando você não quer falar, você não responde. Sim, Não é? Ela respondia, então eu continuava. Não, ela gostava. Lógico. Ela gostava Ele dava dessa atenção. presentes. Eu gostava dos presentes. A Nicole usou uma palavra forte, né? Falou assim, não, como que é que você falou? Que, tipo, se eu estralasse o dedo, tipo, tipo um cachorro, você falou um cachorrinho. Foi. É forte isso, mas e quando ela toca nesse tema terapia, fala muito mais dela do que você. Na verdade, ela estava com... Paula, a mesa aqui, né, no podcast, que a gente conversou muito sobre esse autoconhecimento, né? E às vezes a gente não dá passo na nossa vida pelo medo, pela falta de entender as coisas que estão acontecendo conosco, né? E olha só, a partir do momento que ela começou a se autoconhecer, começou a iluminar com uma terapia, no caso, né? Ela começou a ver que as coisas não eram tão assim. Não estava fora, mas estava dentro dela. Existia uma inquietação pessoal, Sim. um medo, um receio, enfim. Até porque era uma idade de discernimento de vocação ainda, né? Nós éramos muito novos. E aí, porque assim, vocês vieram dos retiros, não foi aí eu conheci a comunidade, já quero me aproximar da comunidade. Não, vocês estavam ali como amigos da comunidade, primeiramente. Sim. E a dinâmica da comunidade em si era outra. Não tem essa estrutura que tem hoje. Tá. Então ali Não tinha essa orientação direta, né, da questão de relacionamento. Ficava algumas coisas assim subentendidas, ou uma orientação ali, acolá, mas nada Nessa pautado. época, o nosso fundador não era sacerdote ainda, né? Não. Ele era missionário, né? Não, e tinha uma pessoa responsável pela juventude, mas não era uma coisa assim muito direcionada, não era direcionado assim, sabe? Tá. Então, a gente viveu esse processo dentro da comunidade, mas, vamos dizer, o início foi por conta própria, vamos dizer assim, né? A gente, na época, quem ajudou muito a gente conversando individualmente foi o Vanderlei, né? Com um e com o outro, assim, né? Ele participou de todo esse processo. Mas o namoro em si foi até bem perturbado, assim, como começou, né? Porque depois que eu passei por esse processo da terapia... E aí o psicólogo me fez uma pergunta assim, por que você não tenta? Aí, tipo, eu fico olhando pra ele, tipo, não tinha resposta. Tá. Vai, quando terminar, pelo menos eu vou saber como termina. E aí eu marquei com ele. E aí, delicado do jeito que sou, eu virei pra ele e falei, o que você quer de mim? Aí ele, como assim? Eu falei, o que você fica correndo atrás de mim? Você quer o quê? Eu queria que a gente namorasse. Então tá bom. Que amor, né, Rony? Sim. Nossa, aí, delicadeza. Como ela veio com essa postura, aí eu não sabia o que fazer. Não tava Não preparada. esperava. Depois de tantos anos. É porque Esse na verdade... processo foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu ia perguntar Rony, justamente você tem o meu isso. respeito. Obrigado. 5 anos. Tem o meu respeito também, porque você sabia o que você queria. Sim. Né? E hoje é o que eu vejo de dificuldade hoje dos homens em si, né? Tipo, não deu bola pra mim, eu vou buscar outra, né? Tipo, porque na verdade, ele não, na verdade esse jovem, ele não entende o que ele quer suprir alguma coisa, uma carência, alguma coisa, então ele quer a coisa imediata, né? Coisas imediatas. Pequenos 5 prazeres, anos, né? Sim. Você não. Tem o meu respeito justamente por causa disso. Porque não, eu enxergo, você estava enxergando na Nicole algo além, né? E eu gosto muito desta postura,
Porque isso fala muito também sobre você, sobre quem você é. Eu não sou qualquer um. Então eu enxergo uma potencialidade nesta mulher, né? E eu vou me declarar a ela. E se for preciso esperar. E né? viver essa espera, isso Muito que legal. foi bonito, né? Com maturidade. Não foi, eu quero dizer que eu vou ali, vou arrumar outra para fazer ciúme para ela. Não, você viveu com maturidade, apesar da pouca idade. E isso é legal porque quem chegou na comunidade já chegou namorando, nem você chegou já namorando a Cristiane, né? O caso deles é diferente porque foi o primeiro namoro acontecendo dentro da comunidade. Iniciando, né? Eu queria perguntar justamente isso. Ao longo desses 5 anos, então, vocês não tinham começado o processo formativo de vocacional? Não. Vocês se conheceram como amigos da comunidade, procuraram esse direcionamento com o Vanderlei, individualmente ali. Tá, aí a minha pergunta e quando entra, né, esse vocacional na comunidade? Aí vocês já estavam namorando? Na verdade, nesse processo ainda de amizade, ele chegou ainda, participou do processo formativo. Sim, até o discipulado. Isso, Tá. só que aí teve uma reformulação no processo formativo. E aí acabou que, tipo, teria que voltar do zero, né? Uma coisa assim. E aí você não entrou. E eu chego a fazer vocacional umas 2 vezes e não ia pra frente. Acontecia sempre uma reformulação. Aí eu falei, quer saber, não vou ficar. Mas nesse essa negócio, não. reformulação maior foi quando o fundador foi pro seminário. Também. Mas nessa época, quando ele foi pro seminário, a gente era amigo da comunidade. Uhum. A gente ficou um bom tempo como amigo da comunidade, tipo uns 3 anos. Uns 2. Só que aquele amigo que a gente sempre foi, tipo, muito próximo da comunidade. Sim. Então, assim, era conveniente, porque quando a gente falava assim, não quero ir hoje, não tem obrigação. Ficava nesse sentido, mas a gente participava de tudo, inclusive das orações comunitárias e tudo. E aí foi um retiro do vocacional que convidaram a gente pra fazer, pra trabalhar, a gente namorar, alguma coisa assim. E que, aí, inclusive, a sua esposa, tipo, no momento final do retiro, falou, faz a carta de vocês. Pra quê? Pra perguntar se vocês querem continuar. A gente não fez vocacional. Não, mas faz a carta de vocês aí, vê o que vocês querem. A gente, quê? Oi? O quê? Do nada, assim, né? Aí foi um momento, assim, onde a gente mesmo, né, cada um foi pro seu lado fazer a carta, e a gente pediu para ingressar no processo formativo, né? E vocês não combinaram nada? Não. Cada um fez o seu desejo e cada um fez sua carta. Só que existia o desejo individualmente no coração de vocês de iniciar o processo. Que legal. E aí a gente entrou nesse processo novo já, né, do caminho do encontro, discipulado 1, discipulado 2. E aí a gente começou já namorando, né? A gente já tinha 2, 3 anos de namoro. Nunca ficamos longe da comunidade, em nenhum momento, assim. Sempre estivemos muito próximos, né? Mas vivendo todos os processos que já existiu na comunidade. Justamente. E o que me chama muito a atenção, assim, é esse coração disponível a fazer o processo. Porque a gente cai na tentação de achar que ser consagrado de uma comunidade é o ponto de chegada, assim, nossa, cheguei, né? E não, né? Na verdade, é um processo contínuo. Sim. Né? E quando a gente descobre isso, o quanto o fardo fica leve. Sim. Né? Porque não é status, é segmento, é configurar a tua vida a Cristo, a colocar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, no nosso lugar, né? No trabalho, né? Na vida social, na família, né? O quanto é difícil, né? Em casa, os nossos pais, né? Os nossos familiares sabem quem a gente é, sabem das nossas mazelas, dos nossos pecados, né? E colocar em prática isso no dia a dia é difícil. Sim. E o legal é que, como vocês começaram cedo, vocês puderam partilhar bastante da vida um para o outro, né? A decisão de que caminho profissional vocês decidiram, né? Hoje você é engenheiro formado, mas quando vocês começaram a namorar, você acho que nem tinha começado a faculdade ainda, né?
Eu Estava no primeiro semestre. No primeiro ano. Primeiro ano. Mas mesmo quando amigos, a gente acompanhou todos os Né? processos Partilhavam com o É. outro já, né? A gente Existia tava uma dela, amizade, né? da primeira faculdade dela, quando eu entrei, então a gente... É a sua segunda formação, Nicole? Segunda faculdade. Que chique, gente. A outra era... Radiologia. Puxa Ela é vida. radiologista Vê? e psicóloga. Você via as pessoas por dentro na chapa. Agora no cabelo. Que legal. E legal. Poxa, vida intelectual, profissional acontecendo, comunidade. Qual que é a dica que você deixa, então, para esses jovens que conhecem alguma nova comunidade, estão discernindo a sua vocação e tá com esse mix de ideias e vontades e desejos na cabeça? O que vocês poderiam direcionar esses jovens, assim, tipo, acalmar, né? Assim como o seu psicólogo trouxe para você, mas qual que é o medo? E aí? Né? Tipo, qual que é a dica que você deixa para esses jovens? Eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa o jovem nesse caminho, né, de discernimento vocacional, a gente geralmente tem uma cabeça muito segmentada, assim, principalmente dentro da igreja, né? Porque quando a gente está num contexto fora, você pensa muito, qual que vai ser a minha profissão? Ah, tá, será que eu tenho que casar? E fica nisso, muito, né, como se vocação fosse profissão, e a gente sabe que não. Sim. E aí dentro da igreja você já abre uma gama maior de possibilidades e aí vira tudo um desespero. E aí é muito comum você ver aquele pensamento muito... Tá, eu tenho que ser religiosa ou eu vou para uma comunidade? Ah, vou para uma comunidade. Ok. Aí é matrimônio ou é celibato? Ah, tá, é matrimônio. Tá, e aí... Como se fosse, tipo, um passo a passo e como se todos esses discernimentos tivessem que ser feitos de formas diferentes. De um dia pra noite, do dia pra noite, né? Sim, e aí resolvi um e agora eu vejo outro. Eu resolvi um e agora eu vejo outro. E aí acaba se tornando uma crise, porque você sai de um, você entra no outro e no meio disso você tem todo o discernimento que você tem que fazer na sua vida, de faculdade e tal, né? E assim... Tirar essa cabeça de que é uma coisa segmentada. Uma lista, né, que você tem que ir indicando. Justamente, ou de que eu sou um quebra-cabeça, porque tem a minha vida dentro da igreja e a minha vida fora, né? E aí eu tenho que decidir o que eu vou fazer nos dois. Não, né? O discernimento, ele é um só. A partir do momento em que em oração eu entendo qual é a minha vocação, né? Eu entendo que o meu hoje ser psicóloga é dentro da minha vocação. Né? Então, a minha profissão também me ajuda na minha vocação, né? A questão do meu matrimônio, ele não é porque, eu conheci ele e aí eu decidi, vou namorar, a gente acabou ficando e aí casamos. Não, o meu matrimônio também faz parte da minha vocação. Nesse sentido de que, através dele também, a minha vocação precisa acontecer. Pessoas precisam ser atingidas, frutos precisam sair disso. Então, assim, é tudo de uma mesma ordem. A partir do momento em que eu sei aquilo que Deus quer da minha vida, as coisas vão acontecendo. Mas praticamente, como que isso acontece? Experimentando. Testando, vivendo. Se eu não tivesse vivido o caminho formativo da comunidade, eu não teria entendido a cada passo de que meu lugar era ali, até chegar à consagração. Se eu não tivesse namorado o Rony durante 8 anos, conhecido ele, rezado junto, eu não ia entender que o nosso caminho era o matrimônio, né? Então, assim, não adianta achar que é uma coisa, de um dia para o outro, rezei, é isso mesmo, obrigado, Senhor. Não é assim. Né? O nosso caminho de discernimento de vocação, ele precisa ser trilhado, né? Existe um processo de formação, de experimentação. Tem aquele primeiro passo que você precisa dar, que geralmente é o mais difícil. Eu vou tentar, eu vou experimentar. Mas existe a decisão. Justamente. Até decidir é um caminho tortuoso, né? Mas na hora que você decide... E ter tranquilidade nisso, né? Porque, assim, a gente acha que tem que ser uma coisa muito firme e hoje e dada de um dia para o outro. Não, né? Nenhuma grande decisão, nenhum grande discernimento é feito de um dia para o outro. E a gente também não pode esquecer que a vida do cristão é feita no caminho. Justamente. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. E quando eu falava também para vocês que
não, eu quero ser consagrado de alguma comunidade, ou enfim, eu quero já chegar na minha linha de chegada, eu quero casar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente está sempre pensando no fim. Sim. E não, Sim. existe um caminho a ser percorrido e existe muita coisa bonita neste caminho. Sim. Né? Só que não, nós estamos condicionados, até a sociedade cobra muito disso, né? A velocidade hoje que a gente tem na informação, e a nossa vida não é assim. Sim. Existe no caminho, existe muita beleza, existe muita coisa boa acontecendo, e a gente precisa perceber isso, né? Aprender a perceber as coisas boas neste caminho a ser percorrido. Teve uma coisa que você trouxe em relação ao processo contínuo. Dentro do processo contínuo, existem vários processos. E todo processo ele começa e termina, né, dentro desse processo contínuo. Se ele não termina, ou se você não tem um objetivo, você acaba ficando perdido. Ou seja, se você não decidir a sua profissão enquanto é tempo de decidir, discernir, até escolher, você vai estar com 35, 40, 50 anos e querendo descobrir. Começa uma faculdade, tranca, começa outra, tranca. Entendeu? Então, assim, existe o processo contínuo, porém, dentro dele, eu tenho vários processos. E eu tenho que terminar. Sim. Senão, ele acaba virando desculpa para outras coisas que eu deixo de fazer. Que legal. Então, o processo de discernimento é viver vários processos, no entanto, não abandonar aquilo que é a essência. E aí a gente volta, né, retorna para aquilo que é a nossa história de vida. Não tem como fugir da essência, discernir no Espírito Santo, ou até mesmo essa visão espiritual, fugindo daquilo que é a nossa própria história. Então, um processo simplesmente por existir não faz sentido. Então, há esse processo contínuo, há esse processo de discernimento para várias e diversas escolhas. No entanto, a gente não pode perder o foco desse tempo da graça. Finalidade, né? Você tem uma finalidade. Porque primeiro vocês foram amigos, né? Não foi... Porque a gente sabe que hoje em dia conheceu, já fica, já... E não, vocês tiveram esse processo de amizade, de estreitar a amizade, de olhar diferente um para o outro. Eu tô impressionada de verdade, com a sua decisão. Foi uma decisão que você tomou. E aí você decidiu, e como ela nunca disse não, você entendeu que você podia esperar. Que existia vamos dizer, não é chance, mas assim, existia algo além da amizade. Então você decidiu esperar, e isso foi bonito. Né? E um testemunho para nós, porque quantas vezes hoje, né? Eu estava na internet hoje, eu vi uma coisa interessante que ele fala que hoje em dia essa geração é a geração miojo, que é tudo em 3 minutos, né? E você não teve essa espera e não foi um sofrimento. Eu vou ter que esperar. Não, foi uma decisão. Então foi uma espera com amor, né? E de repente vocês estreitaram a amizade, e como isso também foi bom, e é isso que eu também queria saber, o quão isso também ajudou e fomentou esse discernimento não só pessoal, mas profissional, né? Um foi ajudando o outro, garanto que a época de prova, essas coisas, né? O quanto vocês conseguiram se ajudar nisso tudo? Porque a gente vê que vocês são completamente diferentes, né? Uhum. E o quanto isso estreita, porque o namoro é para isso, para conhecer. E como foi conhecer a Nicole, e como foi conhecer o Rony, e entender, estreitar essa amizade para virar um namoro? Houveram diversos momentos, né? Foi um longo período, então tem muita história. Não sei por onde começar. Comece por uma coisa engraçada que aconteceu. Eu acho que, assim, no geral, o começo foi bem tortuoso, assim. O começo inteiro é uma comédia, assim, se a gente for parar pra pensar. Porque depois que foi então tá bom. A gente ficou muito, e que a gente faz Caramba, e agora? Caramba, tô namorando. Porque, tipo assim, eu nunca tinha namorado, ele também não. E... assim, não havia instruções. Na casa dele, ele é o mais velho, na minha eu também, então também não tinha essa referência de irmão. Tá. E agora? Pra pegar na mão foi 4 meses, quase. Porque ele pegava na minha mão e fazia, não quero, tem nervoso. Não encosta em... Rony...
pra se despedir. Tchau. A minha mãe falava, você não vai dar um beijinho nele nem nada? Não. Oxi, não. Nossa, então Nossa, assim... bem diferente mesmo, Não, né? não, mas era Parece assim... que eu voltei aqui, tipo, assim, voltei não que eu não vivi isso, mas nos livros, né? Tipo, a minha avó falava que era assim. Não, justamente, porque assim, é igual eu falei, aquele processo que eu tava vivendo meu, assim, de, né, de aceitação até da situação, de entendimento na terapia, dei o primeiro passo. Mas a partir daí, tipo, desbloqueia mais outras, várias Sim. tantas coisas. Falou pra desbloquear o primeiro, mas não falou do segundo e do Justamente. terceiro. Não falou como que era o processo, né, Rony? Então, Sim, assim, exato. eu com essa... Sempre tive dificuldade de demonstrar afeto pelas pessoas e tudo. E aí você tá namorando e que você fala... Nossa, eu acho que a gente foi falar eu te amo um pro outro, tipo... Pelo menos eu fui falar já quase 1 ano de namoro, assim. Então, assim, tudo foi muito lentamente. Mas esse lentamente foi dando significado para tudo também. Sim. Né? Não é? Foram procedimentos e maturidades em tempos aleatórios. Sim. Né? Foi assim, entender o que era o namoro, entender o tempo de cada um, o que cada um estava vivendo, enquanto um estava na faculdade, também a questão de trabalho. Então, houveram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o tempo de entender levou, assim, uma necessidade de recorrer a determinadas pessoas também, porque a gente não sabia nada, não tinha nem a informação, nem a formação. Né? E aí que a comunidade ela vai entrando como um amparo, um amparato, para Sim, alguns porque aquela pontos. história, como você falou, né? Você era o mais velho, não tinha um irmão mais velho pra dizer, Sim. olha, o que, né? Eu ia Sim. perguntar justamente, tipo Que assim, legal. porque os pais, né, tipo... Rony, você em algum momento conseguiu conversar com seus pais sobre, eu não sei lá, a gente fala na comunidade, com o nosso formador, né, a gente ilumina algumas coisas, mas eu queria Sim. perguntar nessa dimensão, por exemplo, familiar. Uhum. Você chegou a conversar, você tinha essa abertura com seu pai, com sua mãe para conversar esse assunto? A questão nem é tanto abertura, mas eles mesmos saberem falar. Então acabou não havendo assim esse grau de instrução. Eu vejo isso também com os meus pais, assim, tipo, às vezes eu até tinha algum tipo de conversa também, mas eles não sabiam lidar A com... didática era desenvolve. diferente, É, era diferente, era Você vê diferente. que é Aí muito na- coisa de criação. Aí na comunidade você conseguiu encontrar... Sim, porque ali, pelo menos eu convivia com várias pessoas, então você acabava tendo referência. Tá, Né? legal. Uma referência mais assim assertiva. Que se a gente for ver em outras dimensões, é tudo de qualquer jeito. Tá. Então ali na comunidade foi possível analisar, conversar com algumas pessoas, né, tanto próximo à minha idade, mais velhos. Então acabou tendo uma referência assim positiva. Legal. Aí nesse processo todo foi justamente isso. A gente foi entendendo como que namorava primeiro. E aí, nisso, a gente foi se construindo e se amadurecendo juntos, assim, né? Porque a gente começou, tinha 19 anos, né? Então, tava nesse processo de discernimento de faculdade. Aí, acho que eu já tava na primeira tava terminando a primeira faculdade. Isso, Porque a primeira eu comecei com 16 anos. Então, eu tava terminando a primeira faculdade. Uma coisa meio, tipo... Tá, ok, terminei, e assim. E ele, no primeiro ano da primeira faculdade dele, e aí foi muito interessante porque a gente namorou durante 8 anos, mas assim, nossa, muito tempo, mas a gente começou novo. Então a gente não tinha esse desespero, assim, de nada, assim, né? Nossa, é tão bom isso, desculpa, até te cortar, mas é tão bom escutar Não isso é? com 19 e falar tão novo, porque as coisas estão tão precoces hoje em dia, né? E eu tô achando um máximo a nossa conversa, porque é um ponto fora da curva. Assim, e não para colocar vocês num patamar diferente, porque eu sei que vocês se colocam no lugar que vocês precisam estar, Sim. né? Mas essa pureza, isso que vocês estão trazendo pra gente é muito legal. É um testemunho. Porque né? eu não tive isso, Paula. Eu fui influenciado por malícias Sim. que eu não conseguiria ter esse olhar. E eu vejo a pureza. É tão simples
o processo que vocês estavam vivendo, que vocês conseguiram respeitar a vida de do outro. Sim. Coisa que a gente não consegue ver hoje em dia, porque a gente entra num relacionamento para suprir uma carência pessoal. E aí que eu acho que o relacionamento tá fadado ao fracasso. Porque você tá depositando no outro para que ele preencha um vazio que é teu. Sim. E eu não acredito, e a nossa igreja vai dizer justamente isso, que ninguém dá o que não tem. Né? Então você está exigindo do outro, mas o outro não sabe o que ele tem, ele não sabe. Você trouxe muito bem isso, as suas inquietações que você teve que iluminar com um terapeuta. Sim. Né? Então quando a gente entra de fato num relacionamento desarmado, junto, querendo viver o caminho junto, de autoconhecimento, conhecendo a história, conhecendo os objetivos, esses processos que você trouxe muito bem, né, Rony? Você consegue, de fato, namorar. Sim. Se conhecer, para ver se, de fato, essa pessoa... para ver se, de fato, essa pessoa que está ao meu lado, eu estou disposta a dar a minha vida para ela, né? E eu acho que o grande lance do namoro está justamente aí, né? Você perceber se o outro está disposto também Sim. a dar a vida dele para mim. Sim. Né? E assim você ter esse equilíbrio. Foi um caminho de pureza e respeito. Por mais que tenha começado numa dificuldade interna, pessoal, né? Mas, de repente, aquilo... Você foi para terapia e começou um processo de autoconhecimento. E aí você viu a riqueza e disse, por que você não vai também? Entende? Você não quis esse crescimento só para você, você quis para ele também. Sim. E aí, da mesma forma, foi um caminho junto. Né? Foi um caminho de amizade lado a lado, foi um caminho de namoro lado a lado, um incentivando o outro. E, principalmente, esse caminho de respeito. Isso que eu tô levando pra minha vida, sabe? Da mesma forma, eu nunca tive um namoro santo. Não sei nem o que é isso. Por quê? Justamente porque houve uma influência externa, por mais que eu também tinha dificuldades internas, que agora, aos 45 do segundo tempo, eu fui procurar, mas aquela história, tarde, mas não foi nunca. Então, antes tarde do que nunca. Mas vocês tiveram a graça, e eu acredito que isso é a graça de Deus, é carinho de Deus para vocês, né? Que vocês puderam viver para vocês hoje, na atual situação que a gente vive, e dizer, é possível. Você que nos assiste, ouvindo isso, é possível ter um caminho de santidade, um namoro, né, correto, da maneira que tem que ser. Porque aquela história, quando vocês tiveram tempo para se conhecer. Imagina, né? Não tem migalha, Não gente. tem. O namoro, ele não vai viver de migalha. Sim. Ele começa... diante da partilha de vocês, a gente consegue ver, né? Eu consigo perceber isso, que é um todo. Vocês estão fazendo um caminho juntos. É isso que foi bonito. Que bonito. Ó, e já que a gente falou um pouco dessa dimensão, né? De namoro santo, alguma coisa... vocês chegam à decisão do noivado, né? Noivos, flor da pele, vocês já iniciaram o beijo, a tua mãe já chegou Já e falou, deu uma e aí, dica? não vai ter beijo aí? Já iniciou o beijo, tudo. Que dica que vocês dão para esses jovens também que hoje estão com os hormônios à flor da pele, né? A Paula dizendo que vale a pena, que é possível. Que conselhos que vocês podem dar para esses jovens que pularam já a etapa, mas estão com vontade de retomar um caminho de castidade, né? Não estamos falando da abstinência de sexo. Castidade vai muito além, a gente sabe disso. Mas que dica que vocês podem dar para eles, né? Diante desse processo, dessa pessoa que quer viver de fato um namoro santo? Eu acho que o que ajudou muito a gente, no caso, foi porque a gente literalmente foi se construindo e amadurecendo juntos, né? Então, assim, olhando a nossa história, a gente literalmente, os dois partiram do zero. Não tava um no 10 e o outro foi tentar alcançar, não. Os dois Legal. foram sendo construídos juntos, tanto nesse sentido, né, da questão do namoro em si. Ele não tinha experiência antes, eu também não tinha. Pessoal, eu tendo que ter paciência para entender a forma como ele ia amadurecer, as escolhas que ele ia fazer e ele comigo. Então, isso foi uma coisa que sempre ajudou muito a gente nesse sentido, né?
E uma coisa que a gente sempre teve muito foi o diálogo, assim, a gente sempre conversou muito, né? Então, assim, na falta do que fazer, você tem que conversar, não tem o que fazer. E ainda mais que como a gente começou a namorar mais novo, tanto mais a minha criação, né? Ele ainda tinha mais liberdade, vamos dizer assim, de sair e tal. Na minha criação, eu comecei a sair sozinha quando eu comecei a trabalhar, tipo, com 16 anos. Então, ainda era estranho, tipo, pedir pra poder sair pra ir no cinema. Então, no começo, a gente ainda saía pouco, Sim. né? Então, assim, a gente conversava muito, assim. Só que assuntos, principalmente de sexualidade, se a gente já não teve orientação de namoro, que dirá de sexualidade. Sim. Então, assim, o nosso... Eu lembro até como se fosse hoje. A gente tava na Candelária, acho que foi, né? Que a gente foi conversar. Aí a gente... Ver a castidade, né? Aham, tá bom. Esse foi o acordo. Foi assim. Tá bom. Mas aí nesse tempo é o diálogo, mas é o diálogo exploratório. Sim. Né? Explorar todas as áreas Na verdade, possíveis. vocês queriam... Clareza, acredito que né? você, como Isso. homem, queria entender ali, tipo, o que poderia ser feito ou não. Sim, e é o diálogo entender, né, como é que funciona a mulher, né, que são universos completamente diferentes, e ainda mais sem instrução, sem formação, sem alguém para orientar, a gente precisava de mais diálogo ainda, para saber como Pra conduzir, entender, né? O que é difícil pra você, o que é Isso. limite pra você, até o onde que pode, o que eu não posso pode. ir, até onde você vai. Que legal. Isso. E legal. isso é muito necessário nesse Nós processo. né? mesmos colocamos o horário para ir embora no começo do namoro, quando eu ia até a casa dela, ó, você vai embora, né? Sim. Até dar 8 horas você vai embora. Então, assim, Algumas coisas, acho que a partir do momento que a gente ia ficando mais tempo de namoro, ia ficando mais difícil. Sim. Então, também, tipo, as regras, vamos dizer assim, ficavam mais difíceis, assim, né? A gente costumava viajar junto. Tipo, com a minha família, todo mundo, né? Aí, nos últimos anos, a gente falou, ó, só uns diazinhos, férias, você fica na sua casa, eu fico na minha, não dá pra viajar mais junto, não. E aí os pais reclamavam, não, mas tem que ir, sempre foi. Não deixa ele lá. Deixa ele lá, eu fico aqui, não sei o quê. Porque vai ficando mais difícil, né? Conhecer o limite, então entender depois, né? Depois desse diálogo, vocês entenderam também que existia um limite que se Sim. passar, Sim. pega fogo. Sim. Pega porque aí a gente sai da vontade e entra naquilo que é necessidade. Sim. Então, pra gente viver Não, realmente... podemos negar, né, Rony? Sim, Nossa, lógico. Tudo né? funciona aí, Sim. tudo E funciona louvado aí. seja Deus que tá tudo Justamente, funcionando, justamente. que existe o desejo. Eu acho isso muito perigoso, às vezes até mesmo diante da igreja, né, de algumas pessoas que a gente vai iluminar algumas coisas e falar, não, você está sentindo desejo? Ai, meu Deus, repreende. Que não, sei o quê. Não, louvado seja Deus, está tudo funcionando, né? E eu preciso desejar a mulher que eu estou escolhendo para eu dar a minha vida por ela. Né? E acredito Sim. que a mulher também começar a entender isso, o desejo, né? Olhar com outros olhos, porque já não tem mais aquele olhar de cachorro, né, Rony? Não tem, né? Evoluiu, né? O Aquele- cachorro evoluiu. Evoluiu, né? Não é. Virou, né? Não sei se o príncipe encantado, mas virou aquele homem que eu estou disposta, né? No caso, estou imaginando aqui, viu, Nicole? Virou aquele homem que eu estou disposta a dar a minha vida a ele, porque eu já entendi que ele também está disposto a dar a vida por mim. E, né? É mais ou menos isso, Nicole, também? Que começou a Sim. ter o olhar? Sim, começou a mudar. Eu acho que à medida também que a gente foi continuando os nossos processos, né? Que a gente foi conversando, que a gente foi entendendo, foi construindo. Mas isso também é muito importante, assim, tirar o conto de fadas em volta de tudo isso, assim, porque não foi tranquilo, não foi fácil. Mas é que, assim, foi uma decisão tomada desde o início e sempre foi uma coisa, assim, muito... Pra gente, muito... É isso, pronto, acabou. Não tem margem para discussão em relação a isso, né? E até quando as pessoas perguntavam, eu falava, não tem nada a ver com os meus pais, é decisão minha, né? Não, mas não, é decisão minha, decisão, né? No caso, quando eu tava sozinha, é decisão nossa de viver isso.
E a gente conseguiu isso até o fim. Mas é interessante a gente entender isso, né? Que não pode ser levado como uma coisa, tipo, cega. Tipo, vou ver a castidade. Ok, pronto, acabou. Como foi com a gente durante alguns anos, assim, né? Não se tocava nesse assunto, a gente achava que, se falar é pior. Só que eu fui estudando, né? Eu fiz a primeira faculdade, foi da área da saúde. E a segunda, psicologia, também fui introduzindo numas realidades que eu falava, cara, se eu continuar com esse tabu, vamos dizer assim, eu vou me lascar, né? Vai ter uma frustração daqui a pouco. Tipo assim, primeiro que eu não vou conseguir, né, tá lá junto com as pessoas no sentido de entender. Não, então eu preciso desmistificar isso, porque a gente tem muito costume dentro da igreja, assim, num sentido de um contexto, assim, de, tudo que é referente à sexualidade, não pode, tá. Ou então confundir muito a questão da sexualidade com uma questão de erotismo. Então, tudo que fale sobre sexualidade, saindo da parte de explicação genital, teológica, já não se fala mais disso. Mas é preciso entender, né? Senão você fica criando um bicho de 7 cabeças numa coisa e acaba que, quando precisar mesmo saber, você não vai saber nada. E aí? Como é que você faz? Sim. Né? Então, assim, a gente, ainda assim, diante desse contexto da faculdade, a gente foi entendendo, assim, mas tiveram coisas mesmo da questão da castidade, dificuldades que a gente foi enfrentar na parte do noivado, né? Que foi aonde realmente você via, nossa, tá ficando cada vez mais difícil. Quanto mais se aproxima, mais fica difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi tendo mais formação e mais instrução sobre isso, né? Que a gente participou da realidade da catequese matrimonial, então que a gente foi conhecendo sobre essas questões de método contraceptivo, da questão de sexualidade e tal, e aí você vai conhecendo, você fala, caramba, nossa, você tá falando da formação de noivos? Isso. O Legal. quanto isso também ajudou nesses tempos que ficaram mais difíceis, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante, assim, né, quando a gente fala sobre castidade. Então quer dizer que se eu não viver a castidade no meu namoro, eu não vou ser feliz? Não quer dizer, né? Você pode não viver a castidade e ser feliz, mas é uma coisa onde lá pra frente você vai descobrir, né? É igual, por exemplo, eu sei que fazer academia vai me gerar ganhos de saúde e que eu vou ficar melhor, mas se eu não fizer academia, quer dizer que eu não vou ser feliz? Não. Você vai ser feliz sem fazer academia, mas pode chegar uma hora que você vai precisar de um condicionamento físico. Um condicionamento, ou então de várias coisas que a academia te dá. Sim. Pode ser que... Você tá fazendo eu lembrar do meu processo, né? Eu lembro que o Isaac, né? O Isaac, da nossa comunidade, ele não fazia o processo formativo ainda da comunidade, mas ele me acompanhava. Foi uma das pessoas que me acompanhou no namoro, né? E ele trazia essa questão, por exemplo, do treino, realmente, sim, da questão da castidade, né? Vai muito além, não é só essa abstinência, não é isso, mas é que o prazer, Deus criou essa potencialidade da sexualidade em nós, do desejo, isso está claro para nós. Só que se a gente começa utilizando, a gente começa a viver já essa dimensão que é para viver no casamento, né? A gente começa a fazer um destreino, não sei se é... Não, é um desgaste. Um desgaste. É um desgaste. Justamente. Mas só que o que acontece? A vida de casado, a vida matrimonial, vai imprimir momentos de castidade. Sim. Né? Sim. Uma dimensão, por exemplo, de uma saúde, por exemplo. Vou falar do meu caso aqui. Eu, com 2 anos de casado, eu tive um problema de saúde. Eu comecei a tomar um ansiolítico que tira totalmente a libido. E se eu não tivesse treinado? Eu também não tive a graça de casar. Eu tive experiência sexual antes do casamento, né? Então, o que acontece? Se eu não tivesse vivido um propósito da castidade novamente, começar de novo, porque se você caiu, jovem, por exemplo, você que está namorando, se você teve uma relação com a sua namorada, com a sua noiva, e você deseja viver a castidade, procura um sacerdote. Você vai confessar e você vai começar novamente esse propósito de autoconhecimento. E assim foi feito. E eu partilhando essas coisas com o Isaac, abertamente, como a gente está conversando aqui. Ele falava, Cássio, você tem que
fazer este treino? Porque vai chegar um momento que na vida matrimonial vai acontecer isso, e se chegar uma vizinha lá na tua porta, batendo, pedindo açúcar, e você abre a porta e ela está à vontade na casa dela, porque ela só vai. Aí eu falei, meu Deus, né? Começou a fazer sentido pra mim. Ele deu um exemplo assim, tipo, mais, né? Tipo, pra homem, assim, né? Mas aí depois ele foi falando da dimensão da saúde. A dimensão, por exemplo, quando chegar um filho, por exemplo, tem o tempo de resguardo da mulher, 40 dias. E aí, como é que faz, né? E assim, só finalizando a importância disso e como você não cuidar, pode virar um problema crônico. Eu tive relatos, né, de uma médica, né, não precisa falar, mas de uma médica que acompanhou um caso de um casal aonde já fazia 20 anos que o marido pedia relação todos os dias. Não tinha resguardo, já tinha filhos, não tinha resguardo, não tinha nada. A chegar ao ponto desta mulher, falar assim, ó, eu não aguento mais, eu não quero mais, vamos separar. Tá vendo? Pela falta de equilíbrio. Sim. Então, viver a castidade é você viver o equilíbrio da tua essência, do teu ser, da tua humanidade, do seu ser filho de Deus. A vida do cristão, a vida do filho de Deus é uma vida equilibrada. E outra, né? Vamos lá, agora vocês como casados, vocês entendem isso também. A dimensão da vida íntima também não é para você, é para o outro. Sim. E ninguém fala isso pra gente, né? É o casar para eu ser feliz, né? Eu quero casar para ser feliz. Mas na dimensão da intimidade também, Paula, Sim. é para o outro. Então, e para, né, o Rony aí, não, acredito que não foi incentivado a isso. Mas nós, homens, somos incentivados a ter prazer. Na dimensão do matrimônio, não. É para a esposa. É por isso que eu tô dizendo, a pessoa casa para ser feliz. Não, a pessoa casa para fazer o outro feliz. E a entrega é total. Quando se Em entende, todas as quando se dimensões, entende perfeito. como vocação, a gente entende que a vocação nunca não para em mim. Sim. Né? Então sempre vai ser para o outro. Então tem que entender, a gente está vivendo o matrimônio e não apenas o casamento. Às vezes a gente vive o casamento, mas não se vive o matrimônio. Perfeito, Rony. Casar qualquer um casa. né? Agora o matrimônio... Agora, viver essa dimensão... E que bonito vocês puderam fazer esse trajeto. E eu tenho uma pergunta. Porque nós que somos da comunidade, você não vai entender muito o que eu vou dizer agora, mas nós somos da mesma comunidade e a gente viu o processo de vocês. Só não sabia que... Rony, de verdade, eu vou embora hoje Não, e trazendo isso para minha vida, que essas coisas são possíveis. Quando eu disse do desgaste do casamento, porque eu e o Flávio não tivemos um namoro santo. E isso houve um desgaste no matrimônio, na vocação matrimonial. E agora, aos 25 anos de casados, fazendo terapia, né? Agora é que a gente está retomando, porque foi uma restauração, que foi um tempo que a gente teve que investir depois, e vocês já investiram antes. E a minha pergunta vem... O que mais pôde ajudar, além dos amigos, né? Porque os amigos nessa hora ajudam bastante, né? Aquela história, não, fica você na sua casa e de repente você tem uma amiga, você tem amigos em comum que nessas horas ajuda, né? Mas além dos amigos e do formador pessoal, o que mais pôde ser auxílio nesses momentos? Foi assim, uma busca pela formação, fora aquilo que a comunidade já fornecia, era algo assim que a gente sempre ia atrás, né? E tem esse ponto principal do diálogo e de entender assim o olhar para as outras famílias. Então a gente tinha essa referência, né? Então isso fazia toda a diferença, fora aquilo que a gente já citou. Então a gente trazia mesmo a história, aquilo que testemunho ou alguma realidade específica que a pessoa trazia, a gente começava a debater também. Então isso foi assim, construindo mais dúvidas e por conta própria nós íamos atrás de mais formação, né? Então assim, a formação tanto humana
quanto espiritual, foi o que foi trazendo esse equilíbrio, esse amadurecimento naquilo que era imaturo. Que legal. Essa é a parte mais É, profusada mas da é coisa. isso. Aí a parte mais legal que a gente fazia também, que ajudava, era tipo assim, como a gente era novo, assim, e eu, né, não tinha muita experiência de sair, a gente fazia muitos planos de fazer coisas diferentes, assim. Então, tipo, nossa, na época do começo do namoro, a gente visitou muito museu, que já era uma coisa que a gente gostava. A gente ia no cinema, tipo, quase todo final de semana. Tipo assim, de fazer coisas legais mesmo, de ocupar o tempo. Tipo, vamos sair. E aí a gente saía e passeava, tipo, era bastante, né? Tipo, coisa que hoje, fala, nossa, qual a última vez que A eu fui no gente museu? fazia Não um lembro, planejamento mas... de restaurantes pra... É. Eu tive Sensacional. a A parte oportunidade legal. de ir num restaurante com eles, comer comida japonesa. Sensacional. Verdade. Nunca mais. Né? Porque são meios, Vamos né? combinar, São né? meios. Vai ter, Sim, vai sim. ver, Tipo vai assim, ver. a parte prática que a gente fazia era muito isso, tipo, de... Cara, vamos aproveitar. É porque, assim, querendo ou não, a parte sexual é uma energia. Sim. Se ela ficar presa, tipo, sentado... Você explode. Explode. É um vulcão, Você né? precisa colocar essa energia pra fora, toda essa coisa que, querendo ou não, te impulsiona para algo. Então, vamos usar essa energia, conhecer coisas novas, ver, criar coisas novas. Paula, isso é tão difícil pra nós. Eles estão falando numa simplicidade, numa tranquilidade, porque pra nós é difícil entender isso. Não, a gente não veio- mensura. A gente não mensura. Porque o que vocês estão falando é o que tem que fazer, se conhecer, viver. Sim. Né? Conhecer lugares. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começa a fazer essa experiência de um planejamento de lugares que quer ir, alguma coisa, começaram a acontecer coisas engraçadas com vocês. Sim. Sei lá, né? Não Conhecia sei. a gente aleatória. Maravilhoso. Era, nossa, a gente tem A esquisitice, sei lá, experiências. tipo, olha como que ele, sei lá, como ele corta o bife, como... Não. Eu tô falando isso porque a Cris, ela segura, nossa, como aquilo me irritava. Ela segurava o garfo de um jeito que eu falava, gente, quem segura o garfo desse jeito? Era um jeito São meio... pequenas coisas que você Detalhes. não Sim. partilha Detalhes. com o outro. Só que, se você não repara nessas coisas no namoro e no noivado, quando você vai debaixo do mesmo teto, as coisas se potencializam. Sim. Né? Né? Escutei uma vez dizendo, né? Nós não podemos esquecer que somos animais. Vai brigar com um macho, com uma fêmea lá, na sua toca, não sei, no seu cantinho lá, vai tentar mexer lá dentro. O que acontece? Ele vai avançar em você. Quando nós estamos debaixo do nosso teto, é a minha casa, é o meu lugar, as minhas coisas. E cultura diferente, Sim. jeitos diferentes, né? Eu sempre dou esse exemplo da Cuba, da Cuba, da louça. A Cris chegou pra mim e falou assim, amor, não sai essa sujeira, essa gordura aqui da Cuba. E ela passando a esponja, sem detergente, sem sabão, sem nada, né? Aí eu falei, olha, esse aqui é o sabão, né? Inimigo da gordura. Joguei lá e passei, ela, nossa! Porque a mãe dela não deixava ela fazer essas coisas. O amor da mãe para com as filhas era tanto que ela gostava de fazer. Eu estou dando um exemplo do choque de cultura. Minha mãe, né, me ensinava a fazer alguma coisinha assim, mas eu sempre olhando muitas coisas, né? E ali a gente vai convivendo. Imagine se você não conversa, se você não está disposto a essa aprendizagem contínua dentro do matrimônio que vai acontecendo. Porque não existe mais o jeito do Rony, não existe mais o jeito da Nicole, agora existe o jeito do casal. Que vocês vão decidir junto, desse novo planejamento agora de vocês como uma família, né? Eu achei Olha incrível, a eu achei incrível. responsabilidade. Eu achei que podia ter feito um roteiro assim. Não é porque é aquela história, é o que vocês tinham, e aí vocês conversavam e decidiam juntos. E garanto que você deu ideias, ela deu ideias, né? E você foi aprendendo o que ela gosta e vice-versa. E daí é uma preparação muito diferente pro casamento, muito diferente. Aquilo que eu disse, aquele desgaste dessa falta deste conhecimento
no namoro, os primeiros anos de casado foram muito difíceis. Fora que entre uma briga e outra chegava um filho. Quando era uma briga muito grande, eu ficava grávida depois. Quantos filhos? 8. 4 moram no céu e 4 moram aqui. Mas quando eu fiquei grávida do José, eu virei pra ele, pelo amor de Deus, a gente tem que começar a se entender. Eu não aguento mais parir. Porque eram rachas e Deus sabia da potencialidade do nosso matrimônio. Então, dizer, peraí, eu vou arrumar mais uma ocupação para aqueles dois, que assim eles paravam, vira pai e mãe e para de brigar. E aí eu falei para ele, a gente precisa se entender. Porque é vontade de Deus esse casamento. E aí, foi daí, com 4 filhos já, praticamente os 8, porque o José foi o último, é que a gente foi procurar a terapia. Que aí teve terapia individual, terapia de casal, terapia familiar, porque isso tudo vai transbordando na vida dos filhos. Então, você vê, uma decisão acertada no namoro Faz toda a diferença. reverbera para depois. Por isso que por isso que é bom, em volta da mesa a gente bate papo e conhece essas coisas para dizer, meu marido é possível. Vou chegar em casa hoje e falei, meu marido é possível. É possível. É possível. E agora que a gente tá São os três, filhos grandes, são né? 3 realidades diferentes Sim. aqui, né? E sim, é É possível possível. viver um namoro em Deus, um noivado em Deus, um casamento em Deus, iluminando, entendendo, discernindo, né? É possível. Olha, a hora já se vai, tá quase acabando, mas eu preciso chegar no casamento. A gente não chegou no casamento Pois ainda. é, a gente tá noivado, pelo A amor gente de tá- Deus, a gente para de falar para eles poderem falar do casamento. Que 4 foi lindo, né, gente? Não é por nada, não. Foi, olha que casamento. Como eu rezei no casamento de vocês. Foi impressionante. E conversando um pouco com as pessoas que estavam lá, até o pessoal da paróquia ficou impressionado que nunca tinha participado, né? Visto um casamento na entrega, né? Na entrega, na potencialidade, o carisma ali mesmo, a comunidade orante no casamento de vocês, vivendo, celebrando ali a família que estava sendo constituída no altar. Fala um pouquinho do casamento de vocês e um pouquinho desses 4 meses, rapidinho, que o nosso tempo está acabando. O casamento em si, né? O dia, a gente desde o princípio focou na cerimônia. Viver ali, a gente estava preocupado em viver a cerimônia. O resto foi consequência, mas a centralidade ali foi nos prepararmos para o tal dia. Desde os padrinhos, né, que a gente há 2 anos atrás já tinha escolhido, até antes de falar com eles, a gente já começou esse processo de rezar, saber quem escolher. Ah, vocês nos escolheram para quem ia dar o presente mais caro. Não. Não, porque tem isso, né? Vocês estão falando que estão pensando, né? Pensaram com muito carinho, acredito eu, que pela referência, talvez Pelo seja... testemunho, Pela participação né? na história. Participação na história. Legal. Foram alguns critérios que a gente foi trazendo para rezar e para entender, né? Tanto na nossa história de vida, né, de cada um, que a gente foi trazendo, para viver o momento junto conosco. Legal. Nesse processo todo, né, que você estava falando, é possível, mas não é fácil, Não. né? Não. A gente não pode criar a imagem de que, nossa, viveram tudo certinho e agora tá tudo nas nuvens e tal. Não foi certinho. É a maneira como deveria ser para mim, né? Diante daquilo que eu aceitei, diante daquilo que eu discerni, de um caminho de seguimento a Deus, que eu entendi que era a minha vocação, para mim não teria outra forma, né? Então, diante de tudo isso que eu vivi durante esses anos de namoro, de noivado, e chegar até o casamento não foi fácil, não tá sendo agora. Nossa, mas viveram tudo isso e agora? E aí o casamento deve estar perfeito. Não é. Né? No sentido de que acho que o maior fruto que a gente colhe hoje no casamento é a questão da convivência, né? Que é o que todo mundo fala. Quando ficar os dois juntos, mesmo teto, vai brigar por causa disso. E assim, a nossa convivência, justamente por todos esses anos de diálogo que teve muito, nossa convivência é muito boa, assim, né? E até certas intimidades que a gente não tinha antes, para não provocar,
Agora, é até demais no sentido de que, tipo, eu não era tão afetuosa, eu acho, assim, né? Todo mundo sempre falou, nossa, vai conviver com vocês dois, nem parece que vocês são namorada, porque vocês não ficam se abraçando, não ficam de mão dada. Eu ficava, tipo, pra quê, né? Enfim. E hoje não, hoje, tipo, às vezes fica mais assim, nesse sentido. Mas, assim, as dificuldades, elas vêm e são muitas, né? Onde tem gente, tem confusão. No sentido, assim, não é nem de convivência tanto, mas no sentido de adaptação de questão de rotina, questão financeira, adaptação de questão de tipo de trabalho e tal. Ai, nossa, mas tá tudo certinho. Acontece. Nós estamos né? aprendendo de novo. Justamente. Porque se Justamente. encerrou, legal, se encerrou o ciclo de namoro e noivado e iniciou agora uma família. E assim, um novo e um ciclo. novo processo de santificação. É Perfeito. isso, assim. O primeiro mês foi tipo, vai pra sua casa, eu vou pra minha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? A gente continua, mas não tá, eu vou ficar doida desse jeito. A gente não tá peraí. conseguindo. O primeiro Mês. de casamento? É. Você fala... Claro! A gente não tinha onde morar, a gente não O tinha... apartamento ainda não... Não tinha saído Ah, ainda. Não, a vocês gente não tem. tiveram- ok, vocês Mas tipo, a tiveram gente não problema. tinha onde morar no sentido de, tipo, residência fixa, as coisas organizadas. Ué, parece que tá dando tudo errado. Volta pra sua casa. Vai dar certo e tal. Não, Mas não sei. resolveria, não resolveria. Não, calma. Vamos legal, rezar. peraí. O Rony trouxe vamos botar o pé no chão aqui, calma aí, foi isso? No começo foi ele. Sim. No Porque começo, só 4 meses. 5 anos pra pegar. Não, tem. As coisas de quadro. Não, mas Não, por favor, mas pode isso falar. aqui foi zoeira, eu não falei realmente pra ele voltar Sim, pra casa dele. mas foi a forma de pensar, de tentar achar uma solução. É porque eu vejo, às vezes, justamente isso, às vezes a mulher querendo essa segurança e, tipo, no desespero diante da situação. Ah, sim. E aí eu acredito muito nisso, porque eu acredito nesse complemento do homem e da mulher, né? Que aí veio o seu momento de colocar a bola no chão, vamos dizer assim, né? Tipo, calma, né? Sim. Vamos pensar. Um dos motivos é que nós havíamos planejado o apartamento para dezembro, logo após o casamento. Mas ele saiu em fevereiro. Tá. Então começou todo o processo de reforma, está acontecendo ainda. Então aí a gente precisava de uma casa temporária. Legal. Né? Então nesse processo a gente não tinha pensado na casa temporária. Então foi tudo em cima da hora. Olha a providência Pra decidir. acontecendo aí. Sim, aí arrumamos a casa temporária. O que vamos colocar dentro da casa temporária? Ah, não temos nada. E nesse processo, então assim, tudo isso foi me colocando, tipo, bem aquele pensamento, né? Nossa, mas na casa dos pais eu tinha tudo. Por que eu tô vivendo isso agora, sabe? Ó, E aí isso dá um outro podcast. E aí, mas foi interessante realmente, porque ele fez muito esse papel, assim, que foi até uma graça do casamento. Eu falo pra ele, mas, tipo assim, de me colocar no lugar, assim, sabe? Tipo, calma, vamos ver. A gente precisa... Mas você não tá surtando? Tô, mas alguém precisa continuar aqui. Então tá Se bom, você então está vamos surtando, eu junto. tenho que Aí ser tem que alicerce. revezar. E aí, nesse processo foi muito interessante, porque se inicia esse novo processo agora de santificação e de amadurecimento e de castidade dentro do matrimônio. Nossa, mas eu sempre fui tão responsável. Nossa, mas eu fiz tudo certinho. Pra chegar agora e tá penando nesse tanto? Sim, porque agora é outro processo. Então, a gente tá vivendo um processo de amadurecimento muito grande. Nossa, eu achava que eu era super madura. Nada. Que legal. Nossa, eu achava que eu era super responsável. Até ter uma casa pra dar conta. Né? Nossa, como é que essa poeira chegou aqui, Eu né? achava Gente, muita eu escutei coisa. a Nicole falar isso. Eu achava muita coisa que agora, nesses 4 meses, assim, tem sido uma reviravolta muito grande, assim, pra gente, né? A gente tem vivido muitas coisas. E graças a Deus que vivemos o processo do namoro. Louvado porque hoje a seja gente se Deus. compreende muito bem. Olha, de verdade, eu não sei se... Eu acho que a loucura que tem sido esses 4 meses, se a gente não tivesse vivido todo esse processo, nossa... Nem sei o que teria acontecido, assim, né? Que a gente se entende muito bem nesse sentido. Agora acho que é ele que tá surtando, então eu preciso dar uma ajudinha ali. Eu preciso... Ou então ele, não, pera, preciso, né, CS e tal. E aí... Que legal. Isso foi muito bom. Porque justamente isso, né?
É uma nova fase. É tipo o videogame, né? Passou Sim. de fase. Agora tem tem intemperanças, as dificuldades daquela fase. Contudo, houve uma preparação. Sim. Então, do mesmo jeito que o namoro foi possível, o noivado foi possível, o casamento também está Também. sendo Sim, possível. sim. Né? E tudo pela graça de Deus também, muita coisa. E né? essa é a graça também de viver em comunidade, né? Sim. Também. Nossa, em vários momentos vocês trouxeram a referência, o exemplo, iluminando, conversando juntos e conversando com os irmãos de comunidade, com a família, mesmo a família não entendendo ali, às vezes dar a direção, mas o quanto essas bases são importantes, né? Gente, nossa conversa está muito Não boa. é. Mas eu a preciso gente contar, precisa não, encerrar. antes de encerrar, preciso contar uma coisa para vocês. Que o casamento deles foi muito importante. E já deu um fruto. No casamento de vocês, meu marido virou para mim e falou: a gente precisa casar de novo. Então, o casamento de vocês, o fruto do casamento de vocês foi a minha bodas de prata. Louvado seja Deus. Louvado seja. Né? Que bom. Louvado seja Deus Que pelo bonito. sim de vocês, que aí já pode ser um já sim tá também. dando fruto. E eu tenho Já. certeza que vocês você que está vendo esse vídeo, né? E você se apaixonou pela história da Nicole, do Rony, você quer conversar mais sobre isso, nos procure nas nossas redes sociais. Tenho certeza que eles estão à disposição para conversar com vocês. Aí comenta aí se vocês querem mais um podcast com eles para terminar de escutar essa verdade, história. para saber a história da maturidade. Pra saber, né? Porque dá um da livro isso Nicole. aqui, hein? Com certeza, com certeza. E essa é a grande graça, né? Mas nos siga nas redes sociais, procure mais os conteúdos da nossa comunidade, que com certeza a gente vai conseguir iluminar o que você está passando. Não fuja do processo. Não vai pela parte mais fácil, mais rápida, né? Este processo que você está vivendo é para a tua santificação. Você vai começar a entender depois dessa partilha, né? Você já está começando a entender a beleza do caminho, a beleza deste processo, né? E que não precisa ficar sozinho. Não precisa de maneira Não precisa nenhuma. fazer ele sozinho. Você não deve viver isso sozinho. Então, muito obrigado, Rony, Nicole. E Sim, com certeza Deus um há de imenso prazer. providenciar uma nova conversa para a gente ir partilhando muito mais. Muito obrigado para você que ficou até aqui, agora, nesse vídeo. E até o nosso próximo podcast Em Volta da Mesa. Em volta da mesa. Tchau.